Fala, queridão, queridona, seja muito bem-vindo ao canal O Próximo Passo, um canal de estudo da Palavra de Deus. E para mim é uma honra te receber aqui. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Igreja Apostólica. O que tinha de diferente nessa igreja? O que a gente pode aprender com eles para ser uma igreja tão poderosa como eles foram? Pra você ter uma ideia, essa igreja foi tão poderosa que ela foi identificada no livro de Apocalipse do cavalo, da igreja que era representada do cavalo branco, com o seu cavaleiro que saiu vencendo para vencer. Era uma igreja tão poderosa, que quando um pastor pregava, 3.000 pessoas se batizavam, depois mais 4.000 se batizavam. Era uma igreja que avançou em passos largos na pregação do evangelho, e hoje a gente vai aprender o que tinha de diferente neles que a gente pode aprender para que a nossa igreja também seja uma igreja poderosa. Eu sei que a sua igreja batiza, eu sei que a sua igreja tem um pastor incrível, eu sei que a sua igreja tem membros maravilhosos, mas você sabia que nós podemos melhorar nesse processo? E a gente pode aprender muita coisa com a maior igreja que já pisou aqui nessa terra. Se você quer entender melhor, continua comigo que você vai perceber que Deus tem algo especial para falar para você. Mas antes, eu quero te fazer dois pedidos. O primeiro, se você tem muita dificuldade de estudar a Bíblia diariamente, eu tenho um recado importante para você. Eu tenho um devocional bíblico maravilhoso. São 365 reflexões sobre a palavra de Deus que você pode ler todos os dias. Ela tem como título Sua Força Vem de Deus e ela vai te ensinar a cada dia a abrir mão do seu próprio eu e entregar tudo que você tem nas mãos de Cristo. Junto com ela você recebe um livro sobre ansiedade, você vai receber um robozinho do ChatGPT treinado por mim, que você pode colocar qualquer dúvida que você quiser lá, ele vai te ajudar a responder. E você ganha 30 dias gratuitamente na minha comunidade lá no Telegram. Se você tem essa necessidade, mas é caro, não é caro, é baratíssimo. Você compra, você se abençoa e você abençoa o meu ministério. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, dá um clique lá e vê. E outra coisa importante, é tão importante quanto. Olha, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aciona a notificação lá para receber, né? Aciona o sininho para receber as notificações, porque eu tenho certeza de que o que você não recebeu de mensagem pode ser a mensagem que vai mudar a sua vida. Então eu conto com você, que Deus te abençoe. Vamos para o estudo, tá? Vamos lá? Então vamos lá. O que eu quero ler com você está escrito no livro de Atos, o capítulo é o capítulo 2, tá? É o versículo 42 até o versículo 47. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Eu vou ler com você, mas eu já peço a você para abrir sua Bíblia, já pegar papel e caneta para anotar, porque aqui é um estudo da palavra, então normalmente você anota, pega papel, caneta, pega a Bíblia, vamos junto, tá? Então é Atos capítulo 2, versículo 42, olha o que diz. O título é Como Viviam os Convertidos. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Guarda isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aqui vem a informação. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui, vamos lá. Então vamos ver aqui o que a gente aprendeu? Deixa eu ver só se está certinho aqui, tá. A Bíblia conta que todos os dias o Senhor acrescentava as pessoas que iam sendo salvos. Ou seja, tinha batismo todo dia naquela igreja. Todo dia um grupo de pessoas diferentes aceitavam a Jesus naquela igreja. Todo dia aquela igreja cumpria com a vontade do Pai, da pregação do Evangelho e conversão de almas. Porque uma igreja só existe para a pregação do Evangelho. Guarda isso no fundo do teu coração. Uma igreja que não prega o Evangelho não é igreja, é clube. Eu sei que é duro, eu sei que a gente vive num mundo onde as pessoas querem
glamour, né, do cristianismo, as pessoas querem usar a igreja como fonte de network, as pessoas querem se ver, se falar. Não tem problema nenhum em fazer isso na igreja, mas a igreja jamais pode esquecer do seu principal objetivo de existir, que é a pregação do evangelho. Uma igreja que não prega evangelho, ela não é igreja, ela é clube. E essa igreja, ela pregou o evangelho de maneira poderosa, ao passo de que cada dia uma pessoa ia sendo batizada naquela igreja. A Bíblia diz que, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia, vamos lá. O que tinha de diferente neles? Por que eles batizavam todos os dias e talvez as nossas igrejas não consigam fazer isso? Talvez eu estou falando para você aí que a sua igreja é pequenininha, não consegue batizar muito. Ou a sua igreja é até grande, não consegue batizar muito também. O que tem de diferente neles que eu posso aprender para que a minha igreja também seja uma igreja tão poderosa como essa igreja foi? Eu separei aqui alguns pontos, eu quero destacar com você. Primeiro, eu vou compartilhar com você a minha tela aqui para você entender. Então vamos lá. Primeiro ponto, se você ler o versículo 42, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em primeiro lugar, sabe por que aquela igreja era uma igreja poderosa? Era uma igreja que orava. Guarda uma coisa, a sua vida espiritual não vai ter sucesso se você não começar a colocar teu pezinho no chão e começar a orar. Eu sei que o pessoal fala muita coisa aí, né? O evangelho do coach, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer para você é que grande parte dos problemas que você não resolve não é porque você não tem capacidade, é porque você não entregou nas mãos de Deus aquilo que está te assolando. O crente tem um problema, o cristão tem uma coisa que incomoda, algo que precisa de solução. A primeira coisa que ele tem que fazer é começar a orar. Sabe por que aquela igreja ela era uma igreja poderosa e abençoada? Porque era uma igreja que ora. Pra você ter uma ideia, em Atos capítulo 5 diz que Herodes já havia matado a espada Tiago e Pedro estava na cadeia para ser morto. Só que a Bíblia conta no livro de Atos capítulo 5 de que a igreja fazia contínua oração. Ainda usa uma outra expressão, a igreja orou deveras ao Senhor, orou muito ao Senhor. E enquanto a igreja orava, veio um estrondo e o apóstolo Paulo conseguiu sair da cadeia. E isso aconteceu por quê? Porque uma igreja orou por ele. Uma igreja deu força para o apóstolo na retaguarda. Ele precisava de oração e a igreja fez o papel dela. Então, uma igreja só é vitoriosa em primeiro lugar quando ela ora. O inimigo de Deus tem tentado de todas as formas colocar na tua cabeça que não precisa orar, de que não precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus diariamente, de que uma vez salvo, salvo para sempre. O processo de salvação na vida do cristão, ele acontece diariamente. É a maneira como eu me entrego diariamente a Deus que define o meu sucesso na vida cristã. E isso só acontece através da oração. Tudo bem? Vamos para o segundo ponto que eu destaquei aqui. Segundo ponto, era uma igreja, aqui no versículo 43, e cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Era uma igreja que tinha profundo respeito pelas coisas de Deus. Em cada alma havia temor. Eles tinham profundo respeito pelas coisas de Deus. Eles sabiam que as coisas que Deus colocou no meio da comunidade cristã para que eles realizassem era para o próprio bem da igreja. Eu não sei o que você tem feito aí na sua igreja, qual é a sua atividade. Independente de qual seja, dê o seu melhor. Faça de maneira integral, com todo o coração, com força, com vontade, porque isso pode transformar a sua vida espiritual. Ninguém cresce espiritualmente só sentado assistindo o culto. Vida espiritual só tem crescimento quando você começa a atuar na sua vida espiritual. Quando você começa a fazer, quando você mete a mão no arado, quando você vai para cima, assim a sua vida começa a se desenvolver. Ou seja, eles tinham um profundo respeito
respeito pelas coisas de Deus. Deus colocou uma tarefa para aquela igreja e eles desempenhavam essa tarefa com profundo respeito. Eles não negligenciavam, porque eles sabiam que um pedido de Deus era algo que podia transformar a vida deles. Em segundo lugar, aquela igreja avançava porque tinha um profundo respeito pelas coisas de Deus. Em terceiro lugar, vamos lá. Aqui o versículo 44 diz assim: vendiam as suas propriedades, ou melhor, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Em terceiro lugar, essa igreja avançava porque era uma igreja unida. E aqui o bicho pega, né, queridos? Olha, uma igreja não consegue avançar se não for unida. Uma igreja cheia de briga, cheia de confusão, gente brigando uma com a outra, uma treta do caramba. E igreja nenhuma sobrevive a isso. Ela pode até sobreviver, ela pode até continuar, mas ela não vai cumprir o propósito de Deus. Porque uma igreja, para ser uma igreja vitoriosa, ela precisa ser uma igreja unida. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Ser uma igreja unida, não é todo mundo vaqueiro de presépio pensando igualzinho, não. Claro que não. Uma igreja unida, apesar de serem unidos, eles têm discordância. Eles não concordavam uns com os outros, mas eles tinham um bem em comum, eles tinham um objetivo em comum. E esse objetivo era o avanço do cristianismo através daquela agência de Cristo na terra que é a igreja. Entendeu? Eles trabalhavam em prol da igreja. Por mais que eles discordassem entre eles, eles sabiam que o mais importante era a igreja. Então, a minha vontade era irrelevante mediante a situação que a igreja precisava avançar. Então, se eu fosse voto vencido naquela igreja, o meu voto passava a ser o voto da comissão, da maioria, da reunião. Eu não fico criando complô, não votaram do jeito que eu queria, então eu vou começar a boicotar. Isso não acontecia. Eles acreditavam num projeto, eles tinham um plano de evangelização dado pelo próprio Deus e eles seguiam esse plano a despeito das suas próprias vontades. Aquela igreja avançava em terceiro lugar porque era uma igreja unida. Em quarto lugar, vamos lá, em quarto lugar. Versículo 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. Aquela igreja avançava, quer dizer, em quarto lugar, porque era uma igreja que tinha despreendimento de coisas materiais. Eles tinham um grande desprendimento de coisas materiais, ou seja, eles abriam mão, eles vendiam suas propriedades e davam aos pobres. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso hoje em dia, não, mas como é que está a tua vida? Você está se apegando mais às coisas ou às pessoas? Entenda, Jesus, quando veio, ele morreu por pessoas, ele não morreu por coisas. Às vezes a gente valoriza muito sabe, um banco, a gente valoriza muito um templo, a gente valoriza muito algumas questões, quando na verdade o mais importante dentro da igreja são as pessoas. É por isso que eles avançavam. O mais importante para eles eram as pessoas, não eram as coisas. Eles abriam mão das próprias coisas para ajudar as pessoas. Por isso essa igreja avançava. Em quinto lugar, tá? Tá acabando. Versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Outra coisa que eles tinham, em quinto lugar, empatia. Era uma igreja empática, e você já sabe o que é empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Aqui diz que ele perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Ou seja, eles eram simples, eles olhavam para a vida do outro e eles se colocavam à disposição do outro. O segredo da vida cristã está na maneira como você abre mão de si mesmo e ajuda o seu próximo. Aquela igreja era uma igreja que avançava porque eles tinham profunda singeleza de coração. Eles tinham empatia para com os outros, era uma igreja que avançava. E último lugar, vamos lá.
Deixa eu só apagar aqui para você poder ver. E último lugar, deixa eu apagar. Tinham empatia. E último lugar, aquela igreja é uma igreja que avançava, porque a igreja dava bom testemunho. Por isso que ele diz: eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Todo mundo sabia qual era a igreja. Todo mundo sabia onde é que era a igreja. Se você chamar algum convidado na tua igreja e essa pessoa se perder e perguntar pela sua igreja na comunidade, será que as pessoas vão saber guiá-lo até lá? Será que as pessoas percebem sua igreja na comunidade? Qual é você, na tua casa? Será que as pessoas sabem que você é cristão? Sabem que você pode ser uma pessoa usada por Deus para abençoar ela? Essa igreja avançava porque o povo dava bom testemunho. Tanto que a palavra de Deus diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Imagina, contar com a simpatia de todo o povo. O cara poderia nem ser daquela igreja, mas ele tinha simpatia pelaquele povo. Eles sabiam que aquela igreja era uma igreja importante e desenvolvia bem o serviço na comunidade. Eles tinham uma preocupação de melhorar as pessoas. Era por isso que essa igreja avançava. Notou nesses 6 passos que não existe nenhuma fórmula secreta? Não existe um código, não existe uma técnica para fazer a igreja crescer. A igreja vai crescer de forma natural quando ela começa a entender o papel dela aqui nessa terra. Então, era uma igreja que orava, por isso que eles cresciam, era uma igreja que tinha respeito pelas coisas de Deus, era uma igreja que era unida, era uma igreja com desprendimento de coisas materiais. Era uma igreja empática, se colocava no lugar do outro, e era uma igreja que dava bom testemunho. Se você começa a identificar a sua igreja, a sua vida, a sua comunidade dessa forma, é inevitável, as pessoas vão nos buscar, as pessoas vão nos procurar. Essa igreja era uma igreja poderosa por esses motivos. E aí a pergunta que eu faço: o que está faltando para você melhorar na sua vida cristã? Porque a gente, quando fala de igreja, por mais que eu não tenha explicado no início, a igreja é você. Você é a igreja. Na igreja não é o templo, não é a parede, não são as paredes, não os bancos, mas é você. Se você entender isso aqui e começar a praticar isso aqui no seu dia a dia, você vai notar como a sua vida vai ser uma vida melhor e você vai passar a abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você guarde essa mensagem no fundo do seu coração e que sejamos uma igreja melhor. Até o próximo estudo.